desse testemunho, ele não sabia não, eu peguei ele de surpresa esses dias atrás, ele descobriu, não é? Que ele faz parte desse testemunho, mas enfim, esse testemunho que o padre quer dar, em primeiro lugar, como o padre Marcelo disse, as palavras comovem e os testemunhos arrastam. Eu sei que tem muita mãe e pai aqui, e eu venho muito nesse país, eu sei como a gente vive certos problemas aqui também. Gente, eu confesso que muitas coisas bonitas eu aprendi com a minha mãe, mas sobretudo a oração. Minha mãe tem 1,58 m, ela bate quase no meu umbigo. Pensa numa baixinha brava. Ela falava assim: Adriano! Eu, tá bom. Sabe como eu aprendi o texto? Rezar o texto? Dia 12 de outubro, todo mundo rezava o texto na minha casa, junto. E outros dias também, mas dia 12 de outubro. E minha mãe nunca perguntou: você quer rezar o texto? Ah, se eu não rezasse o texto, eu ia ficar com a marca das contas do rosário na testa, assim, sabe? Minha mãe nos ensinou. E, gente, eu aprendi da pior maneira do mundo, a duas coisas: o poder da oração e o poder da oração e do amor de um pai e de uma mãe. O diabo, os vícios podem destruir a vida de uma pessoa, mas o amor de um pai e de uma mãe que reza pode restaurar a vida de qualquer ser humano e fazer dele uma pessoa nova. Como que é? Eu também sou neto de italiano, Zandoná, né? Sou descendente de italiano, Giroto também, que é do outro lado da minha avó. E como a minha família também é italiana, eu aprendi a ser católico. Mas, gente, sou honesto em dizer, com 11 anos de idade, por causa de más companhias, e não estranhe que no Brasil hoje está mais precoce ainda, viu? Só se você ver as estatísticas você vai perceber. Comecei a usar droga com 11 anos de idade. Por causa de influência de más companhias, na época, eu saía muito de casa, tinha um amigo meu cabeludo que jogava no mesmo time que eu, que tinha uma namorada legal, que ouvia rock satânico e que usava droga. Por isso que a gente tem que apresentar os santos para os nossos adolescentes, porque o adolescente precisa de um referencial. Se você não dá o referencial de um santo, de uma pessoa boa, ele vai seguir uma pessoa ruim. O adolescente está em construção da sua personalidade, em muitos aspectos ainda. E eu, por causa dessas más companhias, eu comecei a usar droga com 11 anos de idade, gente. Comecei a fumar maconha. E eu jogava handball, entrei no time também, novo. E no começo, eu conseguia conciliar ali, entre aspas, a droga e o esporte. Tanto que eu viajava para jogos escolares, eu sempre fui baixinho, assim como o padre Marcelo. Ele ganha, eu calço 45, 46, ele calça 47. O pé dele é um pouquinho maior ainda. Mas, gente, comecei a viajar para jogar também, mas com 13 anos eu conheci a cocaína também, eu só fumava maconha. 13 anos eu conheci a cocaína e comecei a fumar cigarro. Sempre fui muito alto, e por eu ser muito alto, o padre também deve ter vivido isso. As pessoas às vezes chegam num grandão, que é criança, que é adolescente, e trata ele como um jovem porque ele é grande. Mas eu era um menino num corpo de homem. Eu só era grande, mas eu não tinha maturidade. E eu fui me afundando. E até então era tudo muito bonito, muito gostoso. Só que chega um ponto que você não controla mais quando você está nessa vida. E eu viajava muito para jogar. Eu fui campeão brasileiro infanto-juvenil de handball. Com 14 anos, eu ainda estava dando conta. Fui campeão paranaense dos jogos escolares, campeão da região norte do Paraná. Era muitos jogos escolares, federação, essas coisas. E, gente, quando eu tinha 15 anos, eu cheguei, infelizmente, no auge. Eu comecei a cheirar tinereta, benzina, cloriforme, fumar mesclado com haxixe, com zuca, com maconha, com cocaína. Então, eu não devia nem ficar falando isso, essas gírias, mas quem já usou droga sabe, entende um pouco disso. E não tem termo técnico para falar dessas coisas, né? Infelizmente. E quando eu cheguei aos 15 anos, gente, eu cheguei num ponto que eu usava droga direto. Eu chegava a fumar 8 baseados num dia. Cheirar cocaína direto, porque você não controla, não adianta. Quem acha, diz assim, tem pessoas que falam: pá, não tem nada a fumar maconha. Eu falo: olha, pode falar para outro, para cima de mim, que quase morri e perdi tanto amigo por causa dessas porcarias, você não vem falar não. Porque eu não estou falando coisa que eu li, não, estou falando coisa que eu vivi. Pode contar a historinha para outro. Sabe, gente, e eu comecei com 15 anos de idade, me afundar de uma tal maneira, que quando eu tinha 15 anos e meio, mais ou menos, eu tive o primeiro coma, eu entrei em coma por causa de droga. Minha mãe e meu pai foram me buscar no hospital, todo vomitado, me perdoe a sinceridade, por causa de droga, mas arrebentado. E depois disso eu fui jogar num campeonato lá em Cascavel, no sul do Paraná, divisa com o Paraguai, e a minha técnica me pegou usando droga ali, e eu fui expulso do time por causa de droga. Então a última coisa que me segurava para eu não ir tão de cabeça na droga era o esporte. Depois que eu fui expulso, aí eu me afundei. Cheguei em casa, minha mãe sempre acreditou em mim. Eu chegava em casa, depois de ser expulso, eu chegava chapado, gente, de droga, de cocaína, de maconha, de cerveja, de uísque. Às vezes eu chegava e eu urinava na sala, achando que era o banheiro, vomitada. Minha mãe tinha que me limpar para não morrer afogado com o próprio vômito. Chegava em casa às 5, 6 da manhã, quando eu abria a porta, sabe a primeira coisa que eu via?
A minha mãe ajoelhada com o terço no chão, com o joelho no chão, com o terço na mão. Eu falava: o que você está fazendo aí, mãe? Sabe o que ela me respondia? Estou aqui rezando por você, porque você não nasceu para essa vida. Deus tem um plano para você. Eu falava assim: conversa com a minha mão. Olha, eu aplaudia a minha mãe, mas eu sou sincero em dizer como eu falava. Falava: mãe, conversa com a minha mão. E eu dormi chapado. Gente, não foi 1, nem 2, nem 3 dias. Foram meses, quase anos, que eu chegava de madrugada e minha mãe estava lá ajoelhada, com aquele tamanhozinho, rezando por mim, intercedendo por mim. E quando eu fiz os 16 anos, entrei no meu segundo coma, por causa de droga. E esse eu quase morri. Fui tomar glicose, fiquei internado, uma confusão. Fui expulso de uma escola só porque o pessoal foi preconceituoso comigo, só porque eu soltei uma bomba dentro do banheiro e quase explodiu enquanto o professor estava usando ali. Aí minha mãe falou: estou preocupada com meu filho, falou para a diretora. Ele está andando com má companhia. A diretora riu e falou: ele não está andando com má companhia, ele é a má companhia. Aí minha mãe é mãe, né? Tadinha, gente. Minha mãe sofreu demais. Meu pai viajava, meu pai é caminhoneiro. Desde quando meu avô, os antepassados vieram da Itália, eles sempre trabalharam com caminhão. Hoje meu pai tem uma empresa lá, viaja menos, mas sempre foi de viajar. Então ele viajava e ele não tinha, tadinho, muita estrutura para lidar com essa situação. Eu escrevi há pouco tempo o livro A Cura da Alma Feminina, e eu escrevi que a resiliência é um dom das mulheres. Me perdoe os homens, mas veja um homem doente, veja uma mulher. Minha mãe doente pegava as crianças no colo, fazia comida, atendia telefone, fazia um bolo e ainda cuidava da minha avó. Meu pai doente colocava o termômetro na boca e ficava: o que você tem, pai? Câncer? Não, gripe. Resiliência, fortaleza, é um dom feminino. Vejamos Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Se fosse eu estaria deitada ali na cruz. Nossa Senhora estava de pé, vendo o filho dela ali. Mãe, com todo respeito, viu, homens? Mas isso é até hoje a psicologia atesta que existe uma resiliência fisiológica na mulher. A mulher, no processo de menstruação, por exemplo, ela morre e renasce todos os meses. Não é? Isso é fisiológico. Mas enfim, chegava em casa, gente, muito chapado. Fui expulso dessa primeira escola, o pessoal tem uma bombinha ali, estourou só o vaso no meio, tá? De uma bombinha, uma irrisória. Aí fui para a segunda escola, o diretor me expulsou também, só porque eu pulei a janela do laboratório para cheirar um produto que dava grau. Estava louco, um produto de conservar as coisas no laboratório. Aí o produto fazia assim na cabeça, zum, ficava um barulho. Aí eu saía para o corredor chapado, o diretor veio atrás de mim e falou: Zé Donaldo, onde você vai? Eu olhei para ele e falei: zum. Até hoje ele está querendo entender o que eu quis dizer. Chapado, gente, não valia uma paçoca, me perdoe a sinceridade. Nós estamos aqui no encontro, né? Quase fui pai novo, fui atrapalhado, você não tem noção. Mas eu posso ser honesto para você. Apesar de tudo isso, eu sempre tive uma alma de menino, um coração bom, com muitos drogados que a gente vê por aí. Atrás daquela postura, tem um homem bom, uma pessoa boa, um ser humano, um filho de Deus. E a minha mãe rezou por mim, rezou por mim, rezou por mim. Aí de repente eu sou do Paraná, minha família é dividida entre Curitiba e Londrina, eu morava mais ao norte do Paraná nessa época. Aí minha avó, que morava em São Paulo, em Santa Amaro, começou a ir numa missa que tinha lá em Santa Amaro. Eu não lembro o nome do padre, gente. Marcelo, esse mesmo. Marcelo Mendonça, Marcelo Rossi. Enfim, começou a ir na missa desse rapaz, desse padre novo. Aí minha avó chegou lá em casa de São Paulo e falou assim: Bárbara, o nome da minha mãe é Bárbara, só que... Me chamou de velho, viu? Padre, eu não falei isso. Eu posso ter pensado. Cadeira. Minha avó chegou lá em São Paulo, chegou de São Paulo no Paraná e falou: Barba, eu estou indo na missa de um padre, pensa num padre bom. E eu ouvi da minha avó: padre bom, padre é tudo chato. Cuspi para cima o que dá, né? Aqui, ó. Padre, né? Tudo chato. Gente, vou ser sincero, eu nunca pensava que a igreja poderia me ajudar e que Deus mesmo poderia me libertar daquilo. Para mim, eu ia morrer naquela vida, não tinha mais saída. Meus amigos todos começaram a morrer. Eu tive muitos amigos assassinados que cresceram comigo. E até hoje para mim é difícil falar disso. Você sabe como que é essa vida? Você sabe que eu não estou inventando nem aumentando. Olha as estatísticas, olha para o nosso país, para o Brasil. Ainda mais ali o Paraná, que é divisa da Bolívia, divisa do Paraguai. Não preciso nem dizer, né? Que é rota de tráfico. E a minha avó falou: olha, eu trouxe esse CD aqui e tal. E eu tinha um preconceito com esse negócio de igreja no meu quarto. Eu só ouvia rock satânico, cheio de pôster de caveira. Aí minha mãe ouvia. E um dia, quando a minha mãe não estava olhando, eu peguei o CD dela escondido, entrei no quarto com uma vergonha, porque roqueiro tem medo, né, do povo. Imagina, eu era o doidão ouvindo um tal de padre Marcelo Rossi.
Me tranquei no quarto. Aí eu lembro... Dá um Mi maior para mim? Eu lembro que a primeira música que eu ouvi... Como é que é? Dá um Mi para mim, bem forte. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Ouvi a primeira música, daí aquilo foi me tocando, sabe? Eu falei, nossa, que legal, né? Esse padre deve ser meio doidão, que as músicas dele trazem um negócio assim, né? Diferente. Aí depois mudei, segura o Mi pra mim. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber. Eu falei assim, tá legal, mas podia ter uma guitarra. Que eu ouvia esse tipo de música. Gente, mas sem brincadeira, né? O padre nem sabia dessa história. Aquilo começou a tocar o meu coração, porque, sinceramente, eu via com muito maus olhos a igreja, como muitos de nós, com certeza. E eu falei, não, tem música, tem alegria. E eu ouvi por 2 semanas direto aquele CD, escondido, com vergonha da minha mãe, de quem visse. Se alguém perguntasse que eu ouvi, Padre Marcelo negava até a morte. Não, eu sou maluco. Porque quem está no pecado ainda acha que está abafando, né? Está morrendo infeliz e acha que está abafando, né? Eu sou o cara. Então morre de uma vez. Que isso, gente? Enfim, depois de 2 semanas, um amigo meu chamado Pierre me chamou para fazer uma experiência de oração. E nessa experiência de oração, eu não queria ir não, vou ser sincero, Deus usa suas iscas, tinha uma mocinha que ia, e ele falou, tudo bem, você não cair, a menina vai. Claro que eu quero, estou esperando. E nessa experiência de oração, aqui entra o poder do testemunho. Todo mundo pregando, falando do pecado, do amor de Deus, mas nada me tocava. De repente chegou um jovenzinho meio cabeludo, ele segurou o microfone, o jeito que ele segurou assim, eu falei, você sabe que um malandro conhece o outro a quilômetros, né? Falei, esse pregador aí é diferente. E ele era um cara que era traficante, teve um acidente de carro, e quando ele estava no meio das ferragens, ele teve um encontro com Deus, foi para a igreja do grupo de oração, foi batizado no Espírito Santo e virou pregador. Coisa assim, sabe? Fantástica. Gente, e quando aquele cara começou a falar, aquilo me tocou tanto. Porque desculpa. Está suando meus olhos. Está caindo, rapaz. Esquentou aqui, suou. Eu estou chorando mesmo. Enfim, desculpa. Mas é muito difícil às vezes falar, porque, claro, eu não me culpo, para mim hoje é muito tranquilo, né? Mas eu confesso que eu já acabei vendo muita gente que cresceu comigo ali, que nem morreu, que jovem cheio de vida, que perdeu, né, tudo, possibilidade. E eu também levei muita gente para droga na época, gente que já morreu, gente que, enfim, eu não me culpo por isso, eu não era a mesma pessoa, né? Mas não é fácil perceber isso. E nesse encontro eu mudei de vida, depois da pregação desse rapaz, o testemunho forte dele me tocou. Por isso, gente, que olha, eu não estou nem aí. Onde eu for, eu vou dar o meu testemunho. Porque só quem esteve no fundo do poço sabe a importância de ouvir o testemunho de alguém que esteve lá. Às vezes até alguns padres falam, padre, não fala isso não. Olha, eu não estou nem aí, me perdoe. Eu estive lá. E só quem teve sabe a importância de ouvir a história de alguém que esteve lá também e conseguiu sair com a força da fé, porque foi isso que me tirou. E depois do testemunho desse rapaz,